Boa noite, senhoras e senhores. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, retornando do recesso parlamentar, recebendo aqui nessa noite, com muito prazer, com muita honra e alegria, os nobres colegas vereadores, que serão anunciados pelo secretário da mesa. Quero agradecer também a presença do público aqui presente no plenário, alguns amigos sempre presentes, Marquinhos, professor Luciano, Paulo Neto, assessores de vereadores, nosso amigo lá atrás também acompanhando, nossa Polícia Legislativa, toda a área técnica. Para iniciarmos a sessão, peço ao secretário da mesa que faça a leitura dos vereadores presentes. Paulo Sérgio de Toledo Costa, Antônio Carlos Elvésio, Júlio César Ferreira de Magalhães, Ocimar Alves Soares, Lenildo Henriques, João Beixara Neto, Estevão Silva Machado, Erasto da Costa Rocha e José de Oliveira Lima. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, abrimos a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da palavra de Deus. Palavra de Deus, em Salmos de número 33, do versículo 13 ao 19, está escrito: O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, Ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazer. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Glória a Deus, aleluia. Amém. A Bíblia é boa, né? O homem é bom, não é? Após a leitura da palavra de Deus, novamente, enaltecendo, né, o nome de Deus, agradecendo aos nobres vereadores, falar para eles que já estavam com saudade dos nobres vereadores. Nos encontrávamos por aí, né, pelo município, pelos bairros, mas estar com os senhores vereadores aqui na Câmara é diferenciado. Estar sentando com vocês, tratando de assuntos de relevância do município de Itapemirim, nos dá alegria, nos dá prazer e nos traz a satisfação de matar a saudade. Ficamos quase 30 dias aí, né, sem tratarmos de pautas relacionadas ao projeto de lei, mas em outras reuniões de comissões, outras matérias que chegam à casa. A casa ela para do recesso parlamentar, mas a atividade administrativa da casa continua a todo o tempo. Então, os nobres vereadores que retornam agora para o exercício parlamentar, sendo que os trabalhos administrativos não param, vereadores estavam aqui preparando as suas indicações, seus projetos de lei, seus requerimentos. Alguns vereadores estão todo dia aqui na Câmara de Vereadores, fazendo seus ofícios, fazendo as suas observações, alguns mais atarefados também com as comunidades, mas sendo que 30 dias de recesso parlamentar não é 30 dias de férias para nenhum vereadores. Acredito que muitos deles trabalham até em período excessivo durante o recesso parlamentar, porque tem as lideranças para ser visitado, tem as comunidades, e eu tenho certeza que nenhum vereador chega aqui no retorno do seu recesso descansado, mas chega aqui, né, com mais demanda para trazer para essa casa de leis, né, e fico feliz de estar recebendo todos vocês. O vereador Renildo justifica o seu atraso, chegará daqui a pouco, segundo a informação da sua assessoria. O vereador Alcione justificou que provavelmente chegará em tempo ainda da sessão. Aos nobres vereadores, o secretário da mesa, Carlinhos de Brício, que é o nosso vice-presidente, demais vereadores, uma honra e um prazer estar aqui conosco. Passamos então para as considerações iniciais, antes de entrar no material de expediente. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora e nobres edis, cumprimento-os cordialmente. De igual forma, cumprimento toda a população que nos acompanha de forma presencial
e ao vivo no Facebook. O plenário presente se reúne para a realização da 23ª sessão ordinária, em 7 de agosto de 2024. Expediente de número 1, nós temos a indicação de número 51 de 2024, de autoria do excelentíssimo senhor vereador, presidente Paulo Sérgio de Toledo Costa, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação de um centro de especialidades para tratamento de pessoas com necessidades especiais no município de Itapemirim, como passa-se a ler. Caros edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao excelentíssimo prefeito municipal, Antônio da Rocha Salles, a criação de um centro de especialidades para tratamento de pessoas com necessidades especiais no município de Itapemirim. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 20 de junho de 2024. Solicito também que, se possível, seja disponibilizado na tela os expedientes do dia para acompanhamento dos vereadores e do plenário. A justificativa inicia-se. A criação de um centro de especialidades para tratamento de pessoas com necessidades especiais no município de Itapemirim é uma medida de extrema importância e urgência. As pessoas com necessidades especiais enfrentam diversos desafios diários que dificultam a sua plena inclusão social e desenvolvimento pessoal. Esses desafios vão desde dificuldades no diagnóstico até a carência de tratamentos e serviços de apoio adequado. A abrangência deste centro incluirá, mas não se limitará, a indivíduos com transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, deficiências físicas, sensoriais e intelectuais. Pais, mães e cuidadores de pessoas com necessidades especiais frequentemente enfrentam barreiras consideráveis para conseguir um diagnóstico preciso e acesso a uma rede completa de profissionais especializados. Esta barreira inclui a falta de serviços especializados, a necessidade de deslocamento para outros municípios ou estados e o alto custo dos tratamentos. Um centro de especialidades no município proporcionaria um ponto de referência e apoio, centralizando serviços e facilitando o acesso das famílias aos cuidados necessários. E aí poderia ser pontuado serviços multidisciplinares, espaço de desenvolvimento e inclusão, apoio às famílias, referência regional. Diante dessas considerações, torna-se evidente a necessidade de se implantar um centro de especialidades para pessoas com necessidades especiais no município de Itapemirim. A iniciativa atenderá uma demanda urgente e proporcionará um serviço essencial e de qualidade, contribuindo significativamente para a melhoria de qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais e suas famílias. Seguindo para a ordem de número 2 no nosso expediente, trata-se de indicação número 52 de 2024, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Erácio da Costa Rocha, que indica ao excelentíssimo prefeito municipal para que, junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, viabilize estudos e elaboração de projeto para a construção de galerias pluviais em Córrego do Ouro, neste município. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao excelentíssimo prefeito municipal Antônio da Rocha Salles, junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, que viabilize estudos e elaboração de projeto para a construção de galerias pluviais no Córrego do Ouro, que inicia na localidade de Joacima, passando por toda a localidade de Itaoca e finalizando na Avenida Itapemirim, sentido praia, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 29 de julho de 2024, vereador Erácio da Costa Rocha. A justificativa segue. A presente indicação tem por objetivo garantir uma melhor condição de vida e segurança aos moradores, bem como assegurar condições básicas de saúde. A construção de uma galeria pluvial no referido córrego é de extrema necessidade e importância, pois em dias de intensa chuva, além de transbordar alagando as áreas próximas, o mesmo não possui nenhuma estrutura acabada, sendo utilizado como local de descarte de esgoto por alguns moradores, provocando assim uma série de desequilíbrios no ecossistema aquático, bem como contribuindo para a proliferação de pragas urbanas, como mosquito, ratos, baratas, dentre outros. Destacamos que a impermeabilização do solo deve, juntamente do projeto de instalação da galeria pluvial, de tal forma que não prejudique o ecossistema e ainda contribua para a urbanização. Assim sendo,
por gerar inúmeros transtornos à população e ao meio ambiente, como um todo esperamos que o prefeito municipal acate esta propositura e solicita aos nobres pares apoio na presente indicação. Em anexo nós temos fotos que demonstram a identificação do local, ratificando que todo o processo eletrônico e público de irrestrito acesso. Prosseguindo para o expediente de número 3, temos a indicação de número 53 de 2024, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Estevão Silva Machado, que indica o excelentíssimo prefeito municipal, Antônio Rocha Salles, que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e o Departamento de Elétrica, que elabore estudos e projetos para a instalação de alambrados e iluminação com refletores no campo de Itaoca Futebol Clube, em Itaoca, neste município. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao excelentíssimo prefeito municipal Antônio da Rocha Salles que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras e ao Departamento de Elétrica que elabore estudos e projetos para a instalação de alambrados e iluminação com refletores no campo de Itaoca Futebol Clube, em Itaoca, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 2 de agosto de 2024, vereador Estevão Silva Machado. A justificativa. A necessidade de melhorias na infraestrutura do campo de Itaoca Futebol Clube é evidente e justifica a presente indicação. Atualmente, a falta de iluminação e a ausência de um alambrado comprometem significativamente a segurança dos jogadores e dos frequentadores do local. A inexistência de iluminação adequada impede a realização de atividades esportivas no período noturno, limitando a utilização do campo a apenas durante o dia e restringindo o acesso dos atletas e da comunidade ao esporte. A instalação de refletores permitirá a prática de treinos e jogos à noite, ampliando o acesso ao esporte e incentivando a atividade física na comunidade local. Além disso, a presença de alambrados vai delimitar o campo, evitando a invasão e proporcionando maior segurança para todos que utilizam o espaço, prevenindo possíveis acidentes e garantindo a integridade física dos participantes. Essas melhorias não apenas aumentarão a funcionalidade e a segurança do campo de futebol e a segurança do campo do Itaoca Futebol Clube, mas também promoverão um ambiente mais inclusivo e estimulante para o desenvolvimento esportivo. Portanto, a adoção das medidas propostas é essencial para atender às demandas da comunidade e valorizar a prática esportiva. Com a compreensão e o apoio de vossas excelências para a implementação dessas melhorias, que certamente trarão benefícios significativos para o distrito de Itaoca. Vale salientar que existem 2 protocolos em tramitação no Poder Executivo, de número 26.118 de 2024 e 26.121 de 2024, que seguem anexo. A presente propositura visa única e exclusivamente atender à necessidade e interesse dos munícipes. Sendo assim, esperamos contar com a ciência, a aprovação dos nobres edis dessa colenda Casa de Leis, como também orientamos ao Poder Executivo que viabilize o projeto juntamente com a Secretaria competente para a concretização de tal indicação. Vereador Estevão Silva Machado. Em anexo nós temos a documentação citada, o requerimento, temos também a identificação do campo de futebol, citado na indicação, do alambrado. Seguindo, nós temos, na ordem do dia, como expediente número 4, uma moção de aplauso, que a pedido da presidência será lido a posteriori, no final da leitura dos expedientes do dia. Portanto, a gente passa para o expediente de número 5, projeto de lei ordinário número 25, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a organização e o funcionamento dos conselhos escolares nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Itapemirim e da outras providências. Aí nós temos o ofício do Poder Executivo encaminhando o projeto de lei e passamos à leitura da mensagem de número 328, de 18 de julho de 2024. Com o intuito de fortalecer a gestão democrática e participativa nas escolas da Rede de Ensino Municipal, encaminha-se para apreciação a minuta do projeto que visa regular os conselhos escolares de instituições do sistema de ensino de Itapemirim. O projeto visa regulamentar a organização e o funcionamento dos conselhos escolares, consolidando-os como instâncias colegiadas de participação da comunidade escolar na gestão das unidades de ensino. A proposta prevê a constituição de conselhos escolares em cada unidade escolar com representantes de todos os segmentos da comunidade escolar, pais, estudantes, professores e servidores,
A definição de atribuições consultivas, deliberativas, fiscalizadoras, mobilizadoras e pedagógicas aos conselhos escolares. A ampliação da autonomia financeira das escolas com a possibilidade de gestão de recursos próprios, doações e transferências de órgãos federais e municipais, a garantia de participação da comunidade escolar na definição e aprovação de projetos políticos pedagógicos, do plano de desenvolvimento institucional e do programa de avaliação institucional, o acompanhamento de aplicação dos recursos financeiros recebidos pelas unidades escolares. Acreditamos que a implementação dessa lei contribuirá para o aprimoramento da qualidade do ensino de Itapemirim, promovendo a participação, a transparência e a responsabilidade na gestão das escolas. Diante do exposto, senhor presidente, submete-se o presente projeto de lei à consideração de vossa excelência e nobres edis, esperando-se que o mesmo alcance acolhido favorável, conforme todo o teor decorrido para o bem do povo e atingimento dos deveres constitucionalmente dispostos. Prefeito de Itapemirim, Antônio da Rocha Salles. Passando para a leitura do projeto de lei. O prefeito de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em nome do povo, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os conselhos de escola de rede escolar pública municipal de Itapemirim são centros permanentes de debates, constituindo-se em cada unidade escolar de um colegiado formado por representantes dos segmentos da comunidade escolar. Parágrafo único. O Conselho de Escola é um órgão integrante e indissociável do Sistema Municipal de Ensino, na forma prevista na Lei Municipal 2.762, de 27 de março de 2024. Artigo 2º. Os Conselhos de Escola, resguardando os princípios constitucionais, as normas legais e as diretrizes da SEMI, terão funções consultivas, deliberativas, fiscalizadora, mobilizadora e pedagógica. Parágrafo único. Os conselhos de escolas, entes sem fins lucrativos e devidamente inscritos no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, constituirão as unidades executoras das escolas de rede pública municipal de Itapemirim responsáveis pelo recebimento, execução e prestação de contas e aplicação dos recursos financeiros transferidos às escolas por órgãos federais e municipais, recursos próprios, doações oriundas de pessoas físicas e jurídicas para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 3º. Para que o Conselho de Escola receba recursos do Poder Público Municipal e do Poder Público Federal, bem como os demais recursos assegurados em lei, deverá organizar-se na forma de pessoa jurídica de direito privado, sendo associação civil sem fins lucrativos, nos termos do artigo 53 da Lei Federal 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e alterações com finalidade de gerir esse recurso e garantir a aplicação de autonomia financeira para a melhoria da qualidade do ensino com participação da comunidade escolar. Artigo 4º. Serão constituídos e implementados conselhos de escola, os quais terão personalidade jurídica própria. Parágrafo 1º. As escolas com menos de 50 estudantes poderão organizar-se em consórcio congruente no máximo 5 unidades escolares integrantes da rede de escola pública municipal de Itapemirim para efeito de criação e implementação de seus respectivos conselhos. Parágrafo 2º. As unidades escolares que possuem matrícula inferior a 100 estudantes e que não integrem o consórcio estarão vinculados à escola de referência para efeito do recebimento e da aplicação dos recursos financeiros na forma da portaria regulamentadora. Artigo 5º. São atribuições do Conselho de Escola, entre outros. Inciso 1. Elaborar seu próprio regimento com base nas diretrizes previstas nessa lei, zelando pelo seu cumprimento. Inciso 2. Criar e garantir mecanismo de participação efetiva e democrática da comunidade escolar na referida e aprovação do projeto político-pedagógico ou plano de desenvolvimento institucional e do programa de avaliação institucional ou o que vier a substituí-los e sugerir modificações sempre que necessário. Inciso 3. Primar pela gestão democrática no cotidiano da unidade escolar. Inciso 4. Discutir com a comunidade escolar e deliberar sobre as metas e os objetivos propostos e alcançados pela unidade escolar em cada ano letivo, de acordo com a proposta pedagógica, bem como debater os objetivos, as metas e os princípios da política educacional do município de Itapemirim. Inciso 5. Aprovar o plano de aplicação dos recursos financeiros recebidos pela unidade escolar. Inciso 6.
Apreciar a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos pela unidade escolar. Inciso 7. Divulgar mensalmente informações referentes à aplicação dos recursos financeiros, resultados objetivos e qualidade dos serviços prestados. Inciso 8. Coordenar, em conjunto com a direção da escola, o processo de discussão, de elaboração ou de alteração do regime escolar. Inciso 9. Convocar assembleias gerais dos segmentos da comunidade escolar e local. Inciso 10. Encaminhar, quando for o caso, à autoridade competente proposta de instauração de sindicância para fins de destituição do diretor da unidade escolar, em decisão tomada pela maioria de seus membros e com razões fundamentadas e registradas formalmente. Inciso 11. Recorrer a instâncias superiores sobre as quais não se julgar apto a decidir e não prevista em seu estatuto. Inciso 12. Analisar os resultados de avaliação da unidade escolar, propondo alternativas para a melhoria do seu desempenho. Inciso 13. Analisar e apreciar as questões de interesse da unidade escolar e a ele encaminhadas. Inciso 14. Promover os meios de integração da unidade escolar com a comunidade local. Inciso 15. Exercer outras atribuições inerentes ao colegiado devidamente aprovados por seus pares, respeitada a legislação em vigor. Inciso 16. Divulgar e garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e da legislação educacional vigente no âmbito federal e municipal por meio de fiscalização e denúncia aos órgãos competentes. Inciso 17. Divulgar e garantir a implementação de política de inclusão escolar de acordo com os princípios da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU de 2016, ratificada pelo Governo Federal por meio dos decretos número 186, de 9 de julho de 2008, e 6.949, de 25 de agosto de 2009, e da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei Federal número 13.146, de 6 de julho de 2015, e suas alterações. Inciso 18. Acompanhar a execução das reformas e pequenos reparos na unidade escolar, considerando a qualidade, os custos e benefícios, podendo, para isso, solicitar assessoria técnica junto à SEMI. Inciso 19. Organizar e coordenar o processo de eleição para representantes do Conselho Municipal da escola, bem como instituir a comissão eleitoral de unidade escolar quando for o caso. Inciso 20. Participar do curso de formação de conselhos escolares ofertado pela SEMI. Inciso 21. Criar e aprovar o seu regulamento de compras e contratações de serviços. Artigo 6º. Deverão compor o conselho de escola representante de todos os segmentos da comunidade escolar, assegurando o princípio da proporcionalidade dos pais ou responsáveis e estudantes para os membros do magistério e demais servidores. Parágrafo único. O diretor da unidade escolar integrará o conselho de escola como membro nato, devendo desempenhar as funções de presidente. Artigo 7º. A eleição dos representantes dos segmentos da comunidade escolar, bem como dos respectivos suplentes, se realizará por processo eleitoral no âmbito de cada unidade escolar. Artigo 8º. As demais normas e estrutura e funcionamento dos conselhos de escola serão estabelecidas por meio de norma própria. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Itapemirim, 18 de julho de 2024. Prefeito de Itapemirim, Antônio da Rocha Salles. Dando seguimento, nós temos no expediente número 6, projeto de lei ordinário número 26 de 2024, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Renildo Nascimento Peçanha, que dispõe sobre o turismo pedagógico nas escolas da rede pública de Itapemirim, como passa-se a ler. O prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Implementa no município de Itapemirim o turismo pedagógico voltado aos discentes da rede pública de ensino municipal, com a finalidade de promover atividades pedagógicas entre classes, no intuito de que os mesmos tenham acesso ao acervo cultural, artístico e turístico do município de Itapemirim, com abrangência em todo o Estado do Espírito Santo. Artigo 2º. Para a implementação do turismo pedagógico, as instituições de ensino deverão organizar roteiro e discentes aos locais de visitação, assim como prosseguir ao devido apoio material aos docentes para a realização de atividades pedagógicas em pontos turísticos no município de Itapemirim e todo o Estado do Espírito Santo. Parágrafo único. Cada escola de rede municipal de ensino deverá prever em seu calendário letivo anual, ao menos uma vez, a realização de visita pedagógica a local de interesse relacionado à sua
proposta pedagógica, sempre sob a supervisão do corpo de docente da instituição de ensino para os alunos das turmas de ensino fundamental, segundo ciclo e terceiro ciclo. Artigo 3º. O poder público poderá realizar parcerias com órgãos competentes em matéria de educação, cultura e turismo, com instituições públicas, bem como da iniciativa privada para a organização e realização dos roteiros e visitas. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala da Sessão, João Batista Ferreira de Souza, 25 de junho de 2024, vereador Renildo Nascimento Peçanha. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo proporcionar aos alunos da rede pública municipal de Itapemirim, no ensino fundamental, segundo e terceiro ciclo, visitas aos pontos turísticos do município e em todo o estado do Espírito Santo. O turismo pedagógico possibilita a observação e a vivência dos conteúdos trabalhados em sala de aula, além de oportunidade de conhecer e aprender sobre os pontos turísticos do município e do estado. Em relação à aprendizagem, a motivação e o prazer proporcionados por atividades são excelentes e integram para a construção do conhecimento. Assim, certo da importância e relevância da presente propositura, contamos com a colaboração dos nobres edis e vereador Renildo Nascimento Peçanha. Dando seguimento, expediente de número 7, trata-se de projeto de lei ordinário de número 27, de 2024, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Estevão Silva Machado, que dá denominação de Rua Capitão Aguinaldo de Moraes, no bairro Vila Nova, neste município, como passa-se a ler. O prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Capitão Aguinaldo de Moraes, a via pública que se inicia na Rua Aulos Vasconcelos e termina na Rua Francisco Henrique Araújo, próximo ao Caracatoa, no bairro da Vila Nova, neste município. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal responsável em colocar placas indicativas no local e comunicar por ofício às empresas fornecedoras de energia elétrica, água, saneamento e aos Correios a existência desta lei. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 1º de agosto de 2024, vereador Estevão Silva Machado. Segue justificativa. Submeto à consideração dos nobres pares para fins de apreciação a pretendida aprovação o incluso projeto do Legislativo que dispõe sobre a denominação da Rua Capitão Aguinaldo de Moraes, na referida localidade supracitada neste município. Para construir uma cidade com verdadeira cidadania, é preciso garantir que seus habitantes tenham, entre outros, o direito ao domicílio regularmente identificado como bairro, rua, avenida e código de endereçamento postal. Possuir endereço regular significa a segurança de receber uma simples correspondência e até acessar os mais variados meios de comunicação e de inclusão na vida social e econômica. Proponho para a rua o nome do saudoso cidadão senhor Aguinaldo de Moraes, conhecido carinhosamente por todos os munícipes como Capitão Aguinaldo, pois trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão morador de Itapemirim, bem como aos seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e o desenvolvimento da nossa cidade. É importante destacar que Aguinaldo Moraes, nascido no interior de Afonso Cláudio Espírito Santo, filho do senhor Augusto de Moraes e da senhora Ana Beroli Moraes, desde criança sempre trabalhou na lavoura, pois ajudava seus pais na plantação e colheita de arroz e café. Prosseguia com seus estudos, pois desde a infância sempre mostrou traços de alguém que nasceu para a imensa vontade de vencer e tudo o que faria para alcançar o sucesso na vida, seu objetivo era se tornar um policial militar. Aos 21 anos, se deslocou para Vitória, Espírito Santo, para prestar o concurso público para a Polícia Militar. Aprovado, se apresentou no quartel do Comando General em Maruípe, na Academia de Polícia Militar, ingressando na sua carreira no curso de formação de soldados, permanecendo alojado por 9 meses como aluno soldado. Recém-formado, foi convocado juntamente com 11 colegas para a Operação Verão em Marataízes. Após o término do verão, retornou ao Comando Geral e, meses após, foi transferido para Itapemirim. Ali começava uma trajetória de vida como soldado da Polícia Militar. Foi quando conheceu e se encantou por uma moça por nome Alba. Com o passar do tempo, se casaram e dessa união nasceram seus 4 filhos, Rosalba, Rosandra, Roner e Rosiane, e 9 netos. Aguinaldo foi um excelente esposo, pai e um avô muito amoroso. Com sua perseverança, força e obstinação, foi galgando seus degraus na hierarquia da gloriosa Polícia Militar,
Seguiu carreira nessa instituição, onde concluiu êxito todos os cursos de especialização, chegando ao posto tão almejado de capitão da Polícia Militar. Aguinaldo sempre foi o maior orgulho de seus familiares. Capitão Aguinaldo de Moraes se dedicou à Polícia Militar durante 31 anos com muita honra. Prestou relevantes serviços a este município e adjacências com maestria e afinco. Sempre dizia com orgulho: eu amo Itapemirim mais que minha própria terra natal. Aposentou-se em 1992. Com grande satisfação, comprou um sítio na Fazenda Velha para lhe proporcionar lazer junto à família, e ali plantou, colheu. Gostava de realizar festas em família, pois tudo era motivo de comemoração. Foram momentos inesquecíveis, compartilhados, honrados, prezava pela união familiar. Porém, aos 57 anos, no dia 9 de 7 de 2009, ele veio a falecer. São exatamente 15 anos de saudade, deixando esposa, filhos, netos e amigos. Sabemos que guerreiros nunca morrem, apenas se afastam e se eternizam em nossos corações. Deixou um legado de honestidade, humildade e referência máxima do significado da palavra dever cumprido. Capitão Aguinaldo de Moraes deixou sua marca entre nós, provando que a vida é o espaço dos nossos sonhos e que devemos ir à luta pelos nossos objetivos. Foi como exemplo de sua trajetória feito de uma história que jamais se apagará. O seu legado foi imenso. Foram ensinamentos que nos passou e pelos quais estaremos eternamente gratos. Por ter sido um exemplo de homem de caráter que criou e educou, um ser humano nobre, íntegro e generoso que todos tiveram o prazer em conhecer, pai, herói, que fez mulheres e homens de caráter, não se cansava de falar da sua companheira que, se Jesus voltasse hoje e me permitisse escolher uma segunda esposa, eu escolheria a mãe dos meus filhos, minha protetora, amiga, ajudadora e guardiã. Capitão Aguinaldo de Moraes era evangélico e temente a Deus. Seu verso bíblico preferido era: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. 2 Timóteo 4, 7 a 8. Senhor Aguinaldo de Moraes jamais será esquecido por seus familiares e amigos. Sua alegria, generosidade e seu legado serão suas eternas lembranças. E por isso seus familiares manifestam um desejo de que esta rua receba o nome de Capitão Aguinaldo de Moraes, com justa e merecida homenagem. Perante o exposto, apresentamos o presente propositura aos nobres edis, na expectativa de sua aprovação. 1º de agosto de 2024, vereador Estevão Silva Machado. Em anexo, nós temos a documentação de autorização dos familiares, a certidão de óbito e demais documentos de praxe, bem como a identificação da via citada no projeto de lei. Dando seguimento ao penúltimo expediente do dia, nós temos o requerimento de informação número 7, de autoria do excelentíssimo senhor vereador presidente Paulo Sérgio Toledo Costa, que solicita justificativas e esclarecimentos sobre a alteração nos parâmetros tarifários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim, que resultou no aumento das tarifas de água e esgoto para os munícipes. Ilustríssimos vereadores desta Casa de Leis, no exercício de minha vereança com o fim de subsidiar os trabalhos de fiscalização das atividades de gestão e política pública do município de Itapemirim, observa-se que o requerimento é uma modalidade de proposição prevista no artigo 117, inciso 10, cumulado com o artigo 130, parágrafo 3º, inciso 10 do Regimento Interno, devendo as respectivas respostas serem realizadas no prazo de 15 dias, vide artigo 242 e 243 do Regimento Interno. Portanto, desde já, solicito a aprovação junto ao plenário deste Poder Legislativo, objetivando a expedição de ofício institucional pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, vereador Paulo Sérgio Toledo Costa, com pedido de endereçamento ao excelentíssimo senhor diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Fábio Leal Henriques, a fim de que preste informações por escrito, que esclareça os fatos abaixo descrito por meio dos quesitos que seguem. Síntese dos fatos. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto realizou, no decorrer do ano de 2024, a alteração nos parâmetros tarifários, ensejando majoração nas despesas para o município de Itapemirim. Diante deste cenário, a Câmara de Dirigentes Logistas de Itapemirim e Marataízes, em ato conjunto, solicitou a este Poder Legislativo Municipal que atuasse como agente fiscalizador e realizasse todo o procedimento necessário para a apreciação do feito junto à autarquia municipal, especialmente requerendo a suspensão da aplicação do último reajuste praticado por verificar caráter abusivo na medida. Neste linear,
a Câmara Municipal de Itapemirim realizou a convocação do diretor-geral do SAAI para comparecimento pessoal, ocorrida durante a 7ª sessão ordinária em 20 de março de 2024, onde foi realizada a inquirição da autoridade responsável. De forma subsequente, foram realizadas agendas para obtenção de esclarecimentos e adequação nos termos da lei. Uma vez se observa, à luz do parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Federal 11.445 de 2007, que as revisões tarifárias terão suas pautas definidas pela respectiva entidade reguladora, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores de serviço. Desta forma, a simples publicação da alteração, sem a realização efetiva de audiência pública, oportunizando os usuários, titulares, prestadores de serviço e a sociedade civil, caracteriza o descumprimento de norma legal, ensejando a suspensão e a readequação tarifária nos termos da legislação brasileira. Por meio do ofício da Presidência número 27 de 2024, foi encaminhado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto diversos quesitos para serem respondidos, informações e justificativas para serem apresentadas, objetivando a transparência e legalidade dos atos praticados, bem como salvaguardando o dever e direito fiscalizatório do Poder Legislativo. Todavia, até a presente data, não houve manifestação da autarquia municipal para prover as informações e esclarecer os parâmetros técnicos utilizados para a incidência de revisão tarifária sem aconselhar-se com a sociedade civil, usuários, titulares e prestadores de serviço. Neste contexto, determina-se, nos termos da legislação vigente e das prerrogativas conferidas aos membros do Poder Legislativo, nos termos do regimento interno, as seguintes informações: justificativa detalhada, incluindo os cálculos e parâmetros utilizados para o aumento das tarifas de água e esgoto, explicando os fatores que levaram à alteração na sistemática de tarifação e a necessidade do aumento. Documentação comprobatória de aprovação pela agência regulamentadora competente, demonstrando que a nova estrutura tarifária foi aprovada conforme as diretrizes estabelecidas pelo novo marco do saneamento básico. Estudo técnico e financeiro realizado para embasar o aumento tarifário, incluindo a análise de impacto econômico e financeiro sobre os consumidores. Processo de consulta pública e participação dos usuários, detalhando as audiências públicas, consultas ou qualquer outros mecanismos de participação social utilizados para ouvir os usuários e prestadores de serviço antes da implementação do aumento. Diante do preenchimento de todos os requisitos legais e regimentais, solicita-se que o presente requerimento seja aprovado em plenário para ser expedido pela presidência desta Casa de Leis o competente requerimento de informação ao diretor-geral do SAAI, que deverá responder aos questionamentos no prazo de 15 dias, conforme prevê o parágrafo único do artigo 242, sobre a pena prevista no artigo 243, ambos do regimento interno. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 22 de julho de 2024, vereador Paulo Sérgio Toledo Costa. Senhores vereadores, requerimento de número 07/2024, direcionado ao SAAI, está em discussão do plenário. Requerimento apresentado pelo vereador Paulo Sérgio Toledo Costa ao SAAI está sobre apreciação. Vereadores que aprovam o requerimento permaneçam sentados. Requerimento aprovado. Excelentíssimo senhor presidente, prosseguindo para o último expediente do dia, tem o requerimento de informação número 8 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador presidente Paulo Sérgio Toledo Costa, que solicita informações detalhadas sobre os atrasos salariais dos trabalhadores do consórcio de Itapemirim, especificamente os referentes aos meses de maio e junho de 2024, como passa-se a ler. Seguindo para a síntese dos fatos, no intuito de respaldar e fortalecer a função fiscalizatória deste Poder Legislativo, solicitamos, por meio deste requerimento, informações detalhadas acerca dos atrasos salariais dos trabalhadores em consórcio em Itapemirim. Consta que os vencimentos referentes aos meses de maio e junho de 2024 encontram-se em atraso, tendo o problema ser estendido para o terceiro mês consecutivo sem pagamento. Ressaltamos que essa situação não é inédita, pois anteriormente ocorreram atrasos que se acumularam por quase 4 meses, o que gerou significativa preocupação entre os trabalhadores quanto à recorrência deste cenário. Ademais, considerando a ausência de informações, faz emergir a incerteza sobre a regularização dos pagamentos. Diante disso, é imperativa a obtenção de informações claras e precisas para elucidar os fatos dos atrasos, as medidas adotadas pela administração para solucionar a questão e garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais. Neste contexto, solicita-se as seguintes informações:
Qual o motivo dos atrasos salariais dos trabalhadores no consórcio nos meses de maio e junho de 2024? Qual o procedimento adotado pela Secretaria Municipal de Saúde para resolver os atrasos salariais mencionados? Quem são os responsáveis pela gestão e fiscalização dos pagamentos do consórcio? Qual a previsão para a regularização dos salários atrasados dos trabalhadores? Diante do preenchimento de todos os requisitos legais e regimentais, solicita-se que seja o presente requerimento aprovado em plenário para ser expedido pela presidência da Casa de Leis o competente requerimento de informação ao prefeito municipal, que deverá responder aos questionamentos no prazo de 15 dias, conforme prevê o parágrafo único do artigo 242 sobre as penas previstas no artigo 243, ambos do regimento interno desta Casa de Leis. Sala das Sessões João Batista Ferreira de Souza, 10 de julho de 2024, vereador Paulo Sérgio Toledo Costa. Passo a palavra para a deliberação, presidente. Senhores vereadores, vereador Estevão. Alguém ativo? Oi. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem, eu queria fazer um pedido, senhor presidente, se for possível. Eu queria fazer um pedido de urgência simples, nesse projeto que acabou de ser lido aqui de minha autoria, denominando a rua Capitão Aguinaldo de Moraes. Se for possível, aprovação até em respeito à família que está presente aqui, para que já fosse votado na próxima sessão em uma votação só. Os companheiros vereadores pudessem acompanhar, eu agradeço. Obrigado. Senhores vereadores, requerimento do vereador Estevão Silva Machado, solicitando que o projeto de lei de número 27/2024 entre em urgência simples, está em discussão. Agradecer aí a sensibilidade do vereador Estevão por entender a importância do projeto de lei para o município de Itapemirim, para os familiares presentes. Alguns familiares eu até conheço, a Rosalba, se não me engano, fizemos técnico de contabilidade junto no Austin, foi isso. A Alba, a sua mãe não conhecia, né? E a outra moça do lado também não lembro. Mas é um prazer, uma honra ter conosco. E, novamente, parabenizar o vereador Estevão pela apresentação do projeto, vereador, pelo reconhecimento e por ir além, né, e solicitar a urgência simples do projeto para que ele tramita, né, em votação única e discussão única. Requerimento do vereador apresentado ao plenário, já discutido, passa agora para a votação. Vereadores que aprovam o requerimento do vereador Estevão, permaneçam sentados. Requerimento aprovado. Peço os vereadores que aprovem o vereador Estevão. Cumprimentando aqui a informação, né, a doutora Rosiane, não lembrava do nome, irmã da Rosalba, que eu conheceria, fizemos ensino médio junto. Parabenizar a mãe acompanhando, deva estar orgulhosa com as duas filhas do lado. Requerimento aprovado. Irei também submeter à apreciação do plenário o requerimento número 08/2024, apresentado pelo vereador Paulo Sérgio Toledo Costa, que solicita informações sobre os salários atrasados dos servidores do consórcio, que tem questionado essa Casa de Leis, por estar com seus salários atrasados. O requerimento foi apresentado há uns 15 dias atrás, questionando, né, os meses de maio e junho. Requerimento em discussão. Requerimento apresentado foi baseado em solicitação de alguns servidores do consórcio que ficam questionando, né, a falta de pagamento e o atraso por meses. Nessa oportunidade, né, o salário estava atrasado por 2 meses, e principalmente as pessoas que trabalham na farmácia popular. Tem questionado muito, sabemos que não é por falta de recurso, então solicitamos nesse requerimento a providência do Executivo Municipal para que acerte e pague os pagamentos dos servidores do consórcio. Requerimento ainda em discussão. Requerimento em apreciação do plenário. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados.
Requerimento aprovado. Nós temos uma ordem número 4 na pauta da sessão de hoje. Essa pauta vai ficar sobre a mesa até a chegada do vereador Renildo. Já chegou? Assim que o vereador chegar, nós solicitamos ao secretário que faça a leitura da ordem número 4, que fala sobre uma moção de aplauso. Mas aguardaremos o vereador chegar, porque ele é autor do requerimento e pediu que eu aguardasse, porque ele quer estar presente quando for ler, né, a moção de aplauso. Foi convidado para estar na sessão nessa noite o professor Luciano, que ele foi convidado justamente porque a Câmara de Vereadores, no próximo dia 9 de agosto, ela completa 208 anos da sua instalação aqui em Itapemirim. E como vai ser no dia 9, na sexta-feira, se não me engano, queria convidar o professor para que ele assuma a tribuna da Câmara e faça um breve relato sobre o aniversário da Câmara Municipal de Itapemirim. Seja muito bem-vindo, professor. O plenário está à sua disposição. Boa noite a todos, boa noite ao presidente Paulinho, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por acatar nosso pedido também, né? Ao vice-presidente Carlinhos, Cezinha, vereador Renildo, Zé, Bibico, Denildo, Estevão, tá bom? João também, muito obrigado, João. Muito obrigado por nos receber. Bom, gente, eu estou aqui por um motivo, assim, que me causa muita honra, muita satisfação, que é comemorar, junto à Câmara, né, Municipal de Itapemirim, os seus 208 anos de existência. Quer dizer, é um fato que são poucos municípios que a gente conhece que comemoram isso daí. E até poucos anos atrás, a Câmara Municipal de Itapemirim ainda era reconhecida como sendo a mais antiga a funcionar no mesmo prédio, Estevão. No mesmo prédio lá que nós tantas vezes estivemos lá, né? Então, durante inclusive esse prédio esse ano está fazendo 170 anos, aquele prédio lá da Câmara Municipal que está lá abandonado, lá está fechado, né? Então, a Câmara Municipal, ela é instituída, pessoal, a partir do momento em que as comunidades iam surgindo no Brasil e, por determinados motivos, determinadas circunstâncias, elas cresciam em desenvolvimento, cresciam em importância, cresciam em demografia, e isso vai fazer com que elas tivessem necessidade de uma administração própria. Por isso que, em 1534, a coroa portuguesa criou aqui as câmaras municipais, 1534, né? E no nosso município aqui, a gente, né, eu já vim tantas vezes falar para vocês aqui, a gente tem uma história muito antiga também, de 324 anos, né? Nós começamos aqui como uma fazenda de açúcar, mais tarde surgiu uma pequena povoação ali nas imediações ali da antiga Câmara Municipal, e essa povoação, em 1776, passou a ser administrado por Guarapari. Em 27 de junho de 1815, então, a gente teve a nossa emancipação, né, através de um decreto de Dom João, que era o príncipe regente de Portugal. Na verdade, a mãe dele era a rainha, né, mas ela estava doente, não podia governar. Então, Dom João, que estava no Brasil, é que acabou, através desse decreto, emancipando Itapemirim, né? E esse ato vai ser posto em consolidação, pessoal, a partir da instalação da Câmara Municipal. Por isso que é interessante, né, a gente saber disso daí, né? Em 9 de agosto de 1800, são muitas datas na cabeça, né? Em 9 de agosto de 1816, então, vai ser instalada a Câmara Municipal, né? Nós tínhamos aí José da Costa Guimarães e o tenente José Luiz Moreira como os presidentes da Câmara. Naquela época havia um revezamento entre dois presidentes, e havia os demais vereadores também.
Então, a partir desse momento, Itapemirim passa a ter uma administração própria, porque naquela época, pessoal, na época do Império, não tinha prefeito municipal. Quem mandava, quem organizava, quem administrava o município era a Câmara Municipal. Era o presidente, né, ou o juiz ordinário, como assim falava também. Tem uma diferença, se vocês me permitem, só um esclarecimento, né? Quando se fala em juiz ordinário, é aquele juiz nomeado entre as pessoas do local para seguir uma norma pré-determinada pelo Império, pela coroa portuguesa. Lá de Portugal, eles mandavam as determinações para as câmaras municipais. Então, esses vereadores, dentre eles os juízes, eles acatavam diretamente nessas ordens e também eles colocavam em prática aquilo que era interesse deles ali, em termos de administração local. Havia também aqueles juízes mandados por Portugal para determinadas regiões. Inclusive, isso aconteceu muito em Minas Gerais, por conta do ouro. Por isso que lá em Minas Gerais, o juiz não era ordinário, o juiz vinha de fora. Daí você entender, porque lá em Minas tem uma cidade chamada Juiz de Fora. Tá bom? É só uma referência para entender como é que funcionava. Então, a Câmara que era responsável por todo o processo de administração do município. E essa Câmara nossa municipal aqui, ó, é responsável por decisões que causaram impacto tanto regionalmente para a gente aqui, como até Estado, né, no sentido da província, que hoje seria o Estado, e até mesmo para o Império. Por exemplo, a emancipação dos municípios que nós temos hoje aí, Cachoeiro, por exemplo. A emancipação de Cachoeiro saiu por decisão aqui da Câmara Municipal. Esse ano, a festa de Itapemirim, a festa de Nossa Senhora do Amparo, está fazendo 200 anos, estará fazendo 200 anos. Quem aprovou isso aí foi a Câmara Municipal. Porque naquela época, na época do Império, pessoal, a Igreja Católica, que era a religião oficial do Estado brasileiro, ela não tinha um poder de decisão direto aqui dentro do Brasil. Assim como acontecia em Portugal, quem decidia mesmo era o poder do imperador ou era o poder da Câmara Municipal. Então, para ser construída, por exemplo, a nossa matriz de Nossa Senhora do Amparo, que está fazendo 170 anos, ano que vem, o prédio ali vai fazer 170 anos, quem deu a permissão para construir aquela igreja foi a Câmara Municipal. Não foi o Vaticano. O Vaticano determinava que na construção do templo, mas ela só era possível caso houvesse aprovação da Câmara, né? As emancipações, como eu falei com vocês, a vinda de Dom Pedro II a Itapemirim, a Câmara Municipal se preparou, nomeou todas as pessoas que iam receber o imperador, determinou a casa, a residência que ele ia ficar aqui em Itapemirim, para evitar uma briga entre o Barão de Itapemirim e a família Gomes Bittencourt, né? Então, são duas famílias que tinham muito poder aqui na região e que eram inimigas politicamente, né? Apesar de haver relações de parentesco entre eles, mas politicamente havia uma divisão muito grande, né? Então, para não causar nenhum problema, Dom Pedro II não quis ficar nem na casa de um, nem na casa do outro, para não acirrar mais ainda o problema. Quem decidiu o problema, quem resolveu o problema foi a Câmara Municipal, né? Então, em troca dessa gentileza, né, que o município teve para com o imperador, é que o Barão de Itapemirim, mais tarde, Joaquim Marcelino da Silva Lima, recebeu esses dois quadros que nós temos aqui, está vendo? Eles foram pintados em 1852 e foram adquiridos pelo Barão de Itapemirim. Quando o prédio da Câmara Municipal, aquele prédio antigo lá, em 1864, ficou pronto, 3 anos depois, em 1867, o filho do Barão de Itapemirim os doou à Câmara Municipal. Então, eles estão até hoje aí, e eu sempre faço essa referência ao vereador Estevão, porque foi ele o responsável pela restauração desses quadros, porque certamente, pessoal, se não fosse essa atitude, eles não estariam aqui agora, né? E o vereador é testemunha disso, ele sabe, ele comandou todo o processo, né? Não participou, ele comandou todo o processo.
ele sabe que, por exemplo, uma instituição, para restaurar o quadro, pediu o quadro para eles. Né? A gente restaura, mas a gente quer o quadro para a gente. Por quê? Porque só tem 2 deles no mundo todo, pessoal. Esses 2 aqui e 2 que estão na Áustria, retratando Dom Pedro II com a idade de 27 anos de idade. 27 anos. Reparem, pessoal, que ele tinha que ficar barbudo, ele tinha que ser retratado barbudo, né, com a aparência de mais velho, porque ele foi coroado com 15 anos de idade. Então, como é que o Brasil ia respeitar um imperador que tem apenas 15 anos? Por isso que todas as vezes, quando os retratistas, os pintores reais, né, retratavam o imperador, era sempre com a aparência um pouco mais velha para dar essa respeitabilidade. Mas, graças a Deus, estão aí, graças ao esforço também do vereador Estevão. Então, isso representa muito para o nosso município, muito para a Câmara Municipal. Tá bom? Já quiseram tirar esses quadros daqui, houve um papo, né, querendo tirar esses quadros aqui, e eu sempre me levantei dizendo o seguinte: olha, esses quadros pertencem à Câmara Municipal, e lá eles têm que ficar. A gente tem que reverenciar os quadros. Eu acho que nunca houve, né, vereador Paulo, uma proibição das pessoas chegarem aqui para visitar, para conhecer, para tirar, fotografar. Então, eles têm que ficar na Câmara Municipal, porque eles são patrimônios da Câmara Municipal. Vocês veem como é que o jogo político é, né? Em 1889 é proclamada a República. Aí surge a figura do poder municipal, que vai anteceder a prefeitura, né? E quando foi instalado o poder municipal, esses quadros tiveram que ser retirados da sala de sessões, foram guardados num depósito, porque agora não era mais monarquia, agora seria república. Então, para apagar esse passado aí, eles tiraram esses quadros da parede, lá da Câmara, e guardaram no depósito, onde ficaram muito tempo guardados, até eles serem resgatados novamente por prefeitos, que foram se seguindo, e foram recolocados. Mas sem nenhum tipo de resguardo, nenhum tipo de preservação desse patrimônio, né? Até que o Estevão tomou essa atitude, e graças a Deus estão aí para a gente poder reverenciá-los. Então, para não me alongar mais, eu queria, em nome do Instituto Histórico e Geográfico de Itapemirim e Marataízes, a gente sempre fala isso, tá, pessoal? Pede que vocês nos sigam lá nas redes sociais, porque a gente tem esse objetivo, resgatar, preservar e divulgar a nossa história. Porque um povo sem história, pessoal, é um povo sem identidade, é um povo que não sabe para onde ir. Se a gente tem uma noção da nossa história, a gente sabe se posicionar. Por que Itapemirim nasceu? Por que Itapemirim cresceu? Se eu jogar uma polêmica aqui para nós discutirmos depois, se vocês quiserem, por que geograficamente hoje Itapemirim é uma cidade, não um município, a sede? Aliás, a município não, o município é o todo. A sede do município hoje é desprivilegiada geograficamente, né? Tem toda uma discussão sobre isso daí. E aí, o que a Casa de Leis pode fazer para resolver essa questão? Para colocar novamente Itapemirim no mapa, né? Porque geograficamente nós ficamos com problema, né? A nossa principal indústria fica a 20 quilômetros daqui. O nosso principal porto pesqueiro fica a 20 quilômetros daqui. E a sede ficou meio que isolada, dependendo. Até então a sede era o principal, por quê? Porque tinha o rio, a navegabilidade do rio. A atividade comercial que era praticada pelo rio fez Itapemirim ser o que é hoje. Só que depois que o rio perdeu a sua importância, que a estrada de ferro que veio resolver a questão também foi retirada, aí surge o polo pesqueiro lá em Itaipava, Marataízes, junto com a Barra, sempre olhando para lá, vão emancipar também, Marataízes vai emancipar, e aí a nossa sede ficou aqui meio que isolada geograficamente, né? Mas isso é um destino de Itapemirim? Não. De repente, com a vontade política, né, a união política, né, isso pode ser resolvido, né, com a planificação que vocês têm toda a capacidade de nos
nos apresentar, tá bom? Então, o Instituto Histórico Geográfico de Itapemirim parabeniza a Câmara Municipal, são 208 anos, não é para qualquer um, tá bom? E de ótimos trabalhos, e que vocês continuem assim, né, fazendo com que o nosso município sempre caminhe adiante, nunca retroceda, né, porque não cabe mais um retrocesso, a gente tem que avançar. E eu acho que não, Paulo, eu acho que não, eu acho que nós temos muita capacidade de resolver os problemas que podem estar nos atrasando, entendeu? Muitas pessoas me perguntam assim, Cachoeiro nasceu de Itapemirim, por que Cachoeiro evoluiu e Itapemirim não? A vontade política, às vezes. Eles tiveram um objetivo lá, o nosso objetivo aqui foi outro. Então, eles alcançaram um desenvolvimento que nós ainda podemos alcançar. Itapemirim foi tudo, pessoal, foi tudo ao longo do século XIX. Só a partir do início da República, do século XX, que nós começamos a perder espaço. Mas não foi culpa nossa, foi culpa de toda uma sistemática que tinha no país. A dependência do café, por exemplo, a oscilação da venda de café lá para fora, fez com que Itapemirim, ora evoluísse, ora retrocedesse, né? Então é isso aí, me perdoe se eu me alonguei muito, mas agradecer, tá bom? E o Instituto Histórico Geográfico de Itapemirim e Marataízes sempre se coloca à disposição de vocês. Me perdoe pela voz, que foram 7 aulas hoje, já dadas hoje, né? Então a garganta já não funciona mais muito bem, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Fique à vontade para comentar mesmo, se quiser. Quero convidar o professor para se colocar aqui na frente, junto com os novos vereadores, para registrar uma foto comemorando os 208 anos da Câmara Municipal de Itapemirim. Convido os novos vereadores. Sim, comemora o dia 9, mas como a sessão caiu no dia 7, vamos comemorar hoje aqui, antecipado. A data que estão no tribunal, você fogo é muito tempo, Zé Gama, essa turma aí, tem carreira. Vamos ficar perto do presidente aqui. Vou atrapalhar aqui. Não. Muda aí. O homem é. Na hora de pegar, cuidado. Para você parar o vídeo, para você depois. Para poder ficar mais tempo, porque a gente vai ouvindo o senhor, a gente fica aí, não. Eu que agradeço. São 2 horas aí. Obrigado. Carlinhos. Retornando aqui ao expediente, passaremos então para a leitura da ordem 4 da pauta dessa noite. Excelentíssimo senhor presidente, temos como expediente número 4 a moção de aplauso de autoria do excelentíssimo senhor vereador Renildo Nascimento Peçanha, ao servidor da Guarda Patrimonial Elvis Amorim Moreira, pelos excelentes serviços prestados, como passa-se a ler. A Câmara Municipal de Itapemirim, por intermédio do vereador Renildo Nascimento Peçanha, manifesta a moção de aplausos ao servidor Elvis Amorim Moreira.
A Câmara Municipal de Itapemirim, por meio dessa moção de aplausos, vem expressar seu reconhecimento e admiração ao senhor Elvis Amorim Moreira, guarda patrimonial, pelos excelentes serviços prestados ao município de Itapemirim. É importante destacar que o trabalho do guarda patrimonial é inquestionável e o ato de reconhecimento se faz justo e merecido. Na busca de garantir a segurança dos bens públicos do nosso município, o profissional acima mencionado demonstra excelência no trabalho, na qual evitou vários roubos e furtos no decorrer do ano, através de rondas noturnas e diurnas, colaborando com as demais forças de segurança. Reconhecer e aplaudir esse profissional é um pequeno ato equiparado à importância do trabalho que ele realiza juntamente com sua equipe. Portanto, essa Câmara manifesta seus mais sinceros aplausos a Elvis Amorim Moreira, guarda patrimonial, por sua dedicação em proteger os bens públicos do nosso município. Conduzimos aos nossos mais sinceros agradecimentos e aplausos. Sala da sessão, João Batista Ferreira de Souza, 24 de julho de 2024, vereador Renildo Nascimento Peçanha. Presidente, passo a palavra para o convite. Atendendo à solicitação do vereador Renildo, passo para o vereador a oportunidade de estar apresentando a sua moção e convidando o homenageado. Senhor presidente, mesa, meus amigos vereadores, público presente, internauta, uma boa noite. Primeiro eu quero começar pedindo desculpas pelo atraso. Felizmente tive um imprevisto e acabei me atrasando para a sessão. Senhor presidente, vereadores, o que me chamou muita atenção nessa moção de aplausos, para o senhor Elvis, foi um fato que aconteceu no mês de julho. Sabemos os outros acontecimentos que teve junto ao guarda patrimonial Elvis, onde por várias vezes já conseguiu no seu trabalho conduzir de forma séria e responsável a segurança onde ele prestava serviço naquele momento, onde conseguiu evitar vários furtos. E no mês de julho, último mês de julho de 2024, ele atuando, na verdade ele estava de folga, mas com tanta responsabilidade e amor pelo trabalho e pelo que faz, mesmo sem receber horas extras, mas sempre comprometido com a segurança, ele fazendo a ronda na creche André de Freitas, nesse mês citado, ele abordou 5 indivíduos atuando de forma ilícita na creche, tentando furtar alguns equipamentos, onde ele sozinho conseguiu, de forma segura, conduzi-los junto com a polícia, com a guarda municipal, na qual ele acionou, ele conduziu prender esses 5 indivíduos e ser levado até a delegacia de Itapemirim. Então, essa moção é um simples reconhecimento, mas é de coração, Elvis, que a gente está passando para você, e com carinho, e muito obrigado pelo que você faz por Itapemirim, pelo município. Muito obrigado. Quero convidar o Elvis, o Renildo. Se o Renildo quiser estender o convite para o Leonardo e outras pessoas que estiverem acompanhando para estar aqui na frente. Diretor.
Queria pedir ao Renildo a autorização para convidar os nobres vereadores para tirar uma foto junto. Pode ser? Parabéns, Renildo, parabéns, Elvis, e todos os seus companheiros de trabalho. Que Deus abençoe sempre. Quero aproveitar e agradecer a presença de algumas pessoas que estão no plenário. Tem um Selber, um amigo que também estudamos juntos, na mesma escola. Tem o Vitor Vovô, se eu não me engano, acho que é a primeira vez que você vem à Câmara de Vereadores de Itapemirim. Uma honra, um prazer, né? Assim como Paulo Neto, também pré-candidato a vereadores, presente na Câmara, é uma honra, é um prazer. Depois convidar o Vitor, no final da sessão, ficar para tirar uma foto junto com os vereadores, caso deseje. Peço o servidor Cássio que faça a leitura também de um convite que chegou a essa casa e aproveitar, né, parabenizar, né, a todos da Associação do Santo Amaro, na presença do Elias, que faz parte da diretoria. Vou pedir para fazer a leitura de um convite e pedir ao moço para entregar o convite a cada vereador e mandar um abraço para a Érica, que é a presidente da Associação de Moradores, ali, junto com o nosso amigo Elias. Você entrega cada vereador. A Associação Comunitária de Desenvolvimento Comunitário de Saúde vem convidar a Câmara Municipal de Itapemirim e seus nobres edis para a participação da primeira corrida rural do Dia dos Pais, que ocorrerá no dia 11 de agosto, com horário previsto para as 7 horas, no local de Santo Amaro, em Itapemirim. A saída ocorrerá em Vargem Grande e a chegada no sítio Parque Santo Amaro. Percurso de 3 quilômetros. Haverá premiação, onde o primeiro colocado da categoria pai e filho receberá o valor de R$100 e o primeiro lugar da corrida livre receberá R$50. Também haverá premiação para o segundo e terceiro colocado. Às 9h30 está previsto a palestra O Legado de um Pai, com o psicólogo Natalino Policarpo. Também está previsto às 12 horas uma feijoada. Presidente, aproveitando o ensejo, gostaríamos também de realizar a leitura de um convite da escola Josefa Miranda de Carvalho Brito, localizada em Paineiras, neste município, que encaminhou a esta Casa de Leis um convite para o Arraiá Casca de Bala, que será realizado com comidas e músicas típicas, além de sorteios de brindes diversos, que ocorrerá no dia 10 de agosto, às 19 horas. Passa a palavra, presidente. Quero agradecer a diretora, que encaminhou o convite para a Casa de Leis e mandou para que os vereadores tomassem conhecimento do convite dessa festa, que vai ser no dia 10, ali na usina Paineiras. Fica registrado o convite da diretora que encaminhou essa casa hoje. Passaremos então para o expediente dos vereadores escrito no pequeno e grande expediente. Para o pequeno expediente está escrito vereador João Bichara Neto. Nessa oportunidade, cumprimento a mesa diretora, na pessoa do nosso presidente Paulo Sérgio, nosso vice-presidente Cezinha de Bado, nossos servidores, vereadores, público presente, internautas. Dá um retorno aqui, por favor, no som, parece que está muito baixo. Se puder dar um retorno, fazendo favor. Pessoal, eu gostaria de compartilhar com todos os presentes, principalmente os vereadores, e com aqueles que estão nos escutando, principalmente aqueles que prestaram concurso para a Guarda Municipal. O assunto é sério, e eu não poderia ser covarde de não passar para eles que prestaram concurso público do IBAD lá em 2019, concurso esse que venceu o prazo de validade no final do ano passado. Muitos que prestaram aquele concurso entraram nas vias judiciais para ter o direito de serem chamados dentro das vagas ofertadas pelo concurso, mas eu quero me ater aqui à questão da Guarda Municipal, que o concurso foi dado em 2 etapas e a segunda etapa, até o presente momento, não foi realizada, que é a questão do curso preparatório
para a guarda trabalhar com porte de arma. Os equipamentos, tudo certinho. Tomei conhecimento de um convênio que precisava ser assinado, que totalizava aí um pouco mais de R$300 mil. E o que eu tomei conhecimento ontem de uma pessoa muito próxima, de um outro cidadão que tem a ver com esses clubes de tiro, onde se faz o treinamento, para se trabalhar com porte de arma, é de estarrecer aonde a corrupção chegou em Itapemirim. E o estrago que ela está fazendo, os malefícios que traz para uma sociedade que clama cada vez mais para a segurança no meio rural. E eu vou abrir esse jogo aqui, porque eu sempre fui desse jeito, eu sempre trouxe à tona coisas que acontecem por trás das cortinas e que ninguém fica sabendo. E quando chega para mim, eu procuro apurar e trago para cá. O que aconteceu? Várias vezes o secretário foi chamado aqui para dar esclarecimento sobre a questão do concurso, Carlinhos, da guarda, por convite seu, inclusive, nobre vereador. E o secretário, ele se posicionou que estava dependendo do convênio, estava dependendo de impacto orçamentário e financeiro, dependendo de certidão que estava vencida, enfim. Eu não vou me ater a isso, mas vou me ater ao problema do porquê que não foi para frente. Eu tomei conhecimento, na data de ontem, de que esse convênio de 300 e poucos mil reais, Cezinha, ele não foi assinado única e exclusivamente porque teve um pedido de 25% do valor do convênio para ser assinado. Pessoas que estão no alto escalão do governo, que participam da administração, que têm voz ativa, pediu 25% para poder assinar o convênio. Ou seja, praticamente o lucro do clube de tiro. Então as coisas no município de Itapemirim não funcionam porque a corrupção ela está arraigada aqui dentro. Ela está impregnada. Quando eu falo, e digo, e reafirmo, sem medo, de que não tem como mudar a história com os mesmos personagens, é por causa disso. Achar que vai mudar a história do município de Itapemirim com as mesmas pessoas que estão participando desse ciclo vicioso é dar diploma de bobo para o povo, porque não vai mudar nada. Não muda. Já falei sobre isso. O circo é o mesmo, só muda os palhaços. Mas, na verdade, quem é feito de palhaço é o povo. Porque o que o município tem feito, tem produzido milionários. Milionários com dinheiro público. E a população padecendo dos mesmos problemas. Problemas que afetam a população há uma década. Entra prefeito, sai prefeito, esses problemas não são resolvidos. São deixados de segundo plano. São deixados para ser utilizados em palanque eleitoral. Aí o que acontece? Deixamos de chamar, se não me falha a memória, 18 guardas municipais, que se não me falha a memória foi o quantitativo de vagas do concurso. Deixamos de ter mais 18 guerreiros atuando na guarda municipal. E qual a importância de ter mais 18 guardas municipais? A probabilidade de termos nos distritos do interior, como Itapecuá, distrito de Rimuqui e Piabanha, uma guarita da guarda municipal, para levar segurança no meio rural. O que a população do meio rural mais clama, uma das prioridades hoje é segurança rural. E a guarda municipal, trabalhando, lógico, devidamente treinada e capacitada com porte de arma, junto com a polícia militar, pode e traz essa sensação de segurança. A própria ronda da guarda municipal. Só a polícia militar não dá conta disso não. O número de furtos, os casos de furtos que acontecem no meio rural é algo assim, assustador. Porque tem uma teoria na segurança pública que diz que aonde a segurança pública ocupa, o crime migra. E migra para a região que não tem forças de segurança. Então fica claro que a questão da guarda municipal, o curso de preparação, a segunda etapa não foi para frente por causa da maldita da corrupção. Um pedido de 25% de propina em cima de um convênio de mais de 300 mil reais. Fica aqui essa fala, para que vocês tomem ciência, porque quando perguntarem, falam que o município de Itapemirim está comprometido, porque o ciclo vicioso não teve ninguém que se dispôs a quebrar esse ciclo vicioso. E para quebrar, custa caro. Pode ser que custe até a vida da pessoa, mas tem que ter alguém que quebra esse ciclo malvado, vicioso, que retira de Itapemirim o desenvolvimento e a grandeza. Porque o que nós pretendemos fazer é que Itapemirim fique mirim só no nome, mas que o desenvolvimento e a grandeza cheguem nessa terra, com seriedade, com caráter, com honestidade, um trabalho sério, onde o povo seja a prioridade. Muito obrigado, presidente. Voto no grande expediente. Vereador
não tendo mais nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, passaremos então para o nobre vereador João Bichara Neto, que que use a tribuna por 10 minutos, usando o expediente da tribuna. Nesse grande expediente, eu gostaria de fazer menção a uma pessoa ilustre que trouxe aqui, falou um pouquinho sobre os 208 anos da Câmara Municipal. Eu tive o privilégio e a honra de ser aluno do professor Luciano Retório Moreno. Professor, eu aprendi muito. Eu tenho saudade daquelas aulas que você dava para a gente. Eu pude aprender muito, porque você é um profundo conhecedor da história do Brasil e da história desse município, que eu chamo de terra-mãe de praticamente quase todo o sul do estado. Um município que precisa crescer. Eu costumo dizer que Itapemirim tem jeito, e tem jeito, mas só consegue mudar essa história, Carlinhos, com seriedade, com respeito à população, comprometimento com o bem-estar coletivo, para a gente virar essa página. Não tem outro jeito. Qualquer outro jeito que foge dessas regras, não vai mudar. E o município precisa mudar da água para o vinho, porque da água para o suco de limão ralo está mudando há mais de 12 anos. Diga-se de passagem, 12 anos, que o normal seria ter 3 prefeitos, nós tivemos 7 prefeitos sentados na cadeira. Um por 15 dias, o outro por 3 meses, um por 6 meses, um por 5 anos, um por 4 anos. Ou seja, a instabilidade política afasta o desenvolvimento econômico daqui. Porque nenhum investidor, nenhum empreendedor, nenhum empresário vai querer colocar em risco o seu empreendimento em um município que a corrupção é arraigada. Até para instalar empreendimento em Itapemirim é difícil. Perdemos a Porto Alegre, porque na época queriam ser sócio. Perdemos o Open Perim, que seria construído em frente ao hospital antigo Santa Helena, que ficou para o lado de Marataízes, porque pediram R$1 milhão. Perdemos o Seporte Brasil e o Itaú Fichó por causa dos mesmos propinodutos que a têm afastado do desenvolvimento na nossa cidade. E sem desenvolvimento econômico, não se alcança o desenvolvimento social. O maior programa de desenvolvimento social é gerar emprego e renda. Como gerar emprego e renda se não conseguimos trazer empresas para cá? Como trazer empresas em um cenário de incertezas, em um cenário que não tem expectativa de melhora, em um cenário em que entram vários gestores, mas ninguém muda o modelo de governança, a forma de gerir o município. Então, fica muito complicado a gente conseguir trazer desenvolvimento econômico no cenário que está Itapemirim há mais de uma década. Eu vou mudar um pouquinho o assunto, que eu queria falar de uma outra situação aqui, que eu tomei conhecimento a respeito de uma petição no processo judicial trabalhista, que envolve o município de Itapemirim, a SVA e o Sindivigilantes. Essa petição, o Sindivigilantes, fala o seguinte: merentíssimo magistrado, antes de mais nada é preciso de que pontue a forma desleal e a má-fé com a qual o município de Itapemirim vem se posicionando nos autos do processo. Isto porque, num primeiro momento, disse que não possuía recursos de titularidade da empresa SVA em seu poder. Ou seja, o município não reconheceu a dívida que tem com a SVA, no primeiro momento. E no segundo momento, quando descortinado o véu do engodo processual, o município assumiu que estava de posse de recursos da empresa na ordem de R$5 milhões. O município assumiu que deve à SVA R$5 milhões. Pois bem, vamos lá. Ocorre, não obstante o reconhecimento da dívida, ainda que tardio, daquilo que toda a coletividade de Itapemirim sabe, ou seja, todo mundo de Itapemirim sabe, principalmente os 112 ex-funcionários da SVA, Cezinha, que o município deve R$5 milhões à empresa SVA. Todo mundo sabe disso. O município, de forma tardia, reconheceu essa dívida. E veio aos autos, o município foi no processo, apresentou uma proposta para disponibilizar em juízo valores, os 5 milhões, só que parcelado em 7 vezes. Pediu o parcelamento de 7 vezes dessa dívida de 5 milhões, sem sequer fazer o depósito inicial de 30%. E esse depósito inicial de 30% foi uma determinação no próprio processo que o juiz deu ao município e deu prazo para poder cumprir.
E o município não depositou os 30%, ou seja, descumpriu a determinação judicial. Deve-se repisar o seguinte: o município confirma que possui dívida com a SVA, sem disponibilizar qualquer importância até a data de 31 de julho agora passado, e ainda pretende um parcelamento de 7 vezes, que sequer possui data para iniciar, ou seja, não apresentou um plano de amortização, pediu parcelamento de 5 milhões em 7 vezes, não apresentou um plano de amortização. Isso por si só mostra que o município quer postergar, quer protelar o processo judicial, colocando 112 chefes de família que têm seus direitos trabalhistas segurados, porque o município, a todo custo, empurra com a barriga, para não cumprir a determinação judicial. Com a devida vênia, mas mencionado o posicionamento processual, não pode ser admitido e deve ser rechaçado de forma veemente por Vossa Excelência. O advogado do Sindivigilantes fala no processo. Não obstante, e sem maiores delongas, para que se evite o retardamento de forma indefinida do recebimento dos valores rescisórios, centenas de pais de família, o Sindivigilantes requer o cancelamento da audiência designada em prol da celeridade processual, desde que o município cumpra imediatamente o seguinte: que faça o depósito dos 30%, conforme determinação judicial, 30% dos 5 milhões, que até 31 de julho não foi feito, e que os depósitos das demais parcelas sejam realizados de 30 em 30 dias, após o pagamento da entrada. Caso o município não realize o pagamento de forma imediata, que sejam adotadas as seguintes medidas urgentes: seja utilizado o convênio Cisbajude para bloqueio de valores existentes na conta do município até o limite de R$ 1.600.000 aproximadamente, dizendo que o sequestro pecuniário, ainda que se trate de medida grave a ser tomada, é legítimo quando a fazenda pública, de forma injustificada e arbitrária, descumpre obrigações líquidas e certas derivadas de decisão judicial. Ou seja, o advogado do Sindivigilantes diz o seguinte: doutor, juiz, o município não cumpriu a sua determinação no processo. Você entendeu que o Sindivigilantes assiste razão em tudo que colocou na petição. O município não depositou os 30%, quer que parcela em 7 vezes. Ou seja, o município nem dá a entrada de 30% e quer um parcelamento de 7 vezes. Está provado a deslealdade, a má-fé no devido processo legal. O município de Itapemirim, doutor juiz, se o senhor não tomar uma decisão mais enérgica, esses chefes de família vão continuar com seus direitos trabalhistas presos, aguardando decisão judicial, porque o município diz que não tem determinação, mas já tem a determinação de depósito de 30%. São 112 chefes de família, a maioria deles, vereadores, já se reuniram com o Sindivigilantes no CRAS aqui da sede do município e abriu mão de 20% dos seus direitos trabalhistas para receber mais rápido. Mas quem está emperrando o andamento do processo é o município de Itapemirim. É o município que está empurrando com a barriga para pagar os direitos trabalhistas, que isso fique bem claro para esses 112 chefes de família, que é o município que está retardando. E quem comanda o município não é o secretário de Finanças, não, é o prefeito. É o chefe do executivo. Quem tem que determinar que cumpra a decisão judicial é o prefeito. Se o prefeito não faz isso, ele demonstra que ele não tem pulso firme, que ele não está mandando em nada. Ele é mandado pelos outros. Tem ali uma cúpula de meia dúzia de pessoas que toma a decisão e fala: não, doutor, pode deixar, não paga não. Não paga não, que o seu jurídico já tem caminhos para empurrar isso com a barriga. Em momento algum eles estão pensando nessas 112 famílias. Em momento algum estão pensando nessas pessoas que trabalharam, prestaram serviço e estão com seus direitos, com as suas verbas rescisórias, ô Bibico, direito trabalhista preso, agarrado. Tem ex-vigilante, tem 15 mil, ou tem 12 mil, ou tem 16 mil, ou tem 17 mil. Muitos deles estão passando dificuldade, estão sobrevivendo de doações de pessoas da comunidade, de igrejas, de amigos. Isso aí é ser muito desumano. Pelo amor de Deus, descumprir determinação judicial, até a presente data não cumpriu nenhuma nos autos desse processo trabalhista e vai ficar por isso mesmo? Até quando a justiça vai ficar nessa inércia, nessa lentidão, nessa morosidade, para fazer valer o direito de 112 chefes de família, que já negociaram com o Sindivigilantes, abriram mão de 20% dos seus direitos. Estão há mais de 2 anos o processo se arrastando. E o prefeito não toma nenhuma atitude. É uma maldade tamanha.
Não paga, detalhe, não paga os direitos trabalhistas, não paga a empresa SVA e já contratou uma outra empresa aí, por mais de 15 milhões, para contratar vigilante patrimonial. Pelo amor de Deus, se tem dinheiro para contratar uma outra empresa, num contrato 3 vezes maior, não tem para pagar a dívida trabalhista com a empresa anterior que prestou serviço? Diga-se de passagem, ficou até 10 meses sem receber da prefeitura, mas manteve em dia o salário dos seus funcionários. Itapemirim está fazendo vergonha. E quando se fala de um prefeito que não tem atitude, é mais vergonhoso ainda. Então, um homem de garra e coragem, prefeito de verdade, virou um homem frouxo e covarde e um prefeito. Ou seja, um falso prefeito que não tem comando, que não tem poder de mando. Eu nunca vi disso na minha vida, rapaz. O cara descumprir determinação judicial. Tinha que ter um juiz cabra-macho, cara, e determinar a prisão do cara. As coisas têm que moralizar nesse município, está fazendo vergonha. Um gestor fazer hora com a decisão judicial, pelo amor de Deus. Olha onde nós chegamos, professor Luciano, em Itapemirim. Quando que vamos viver desenvolvimento e grandeza nessa terra? Não se acata nenhuma determinação judicial. Realmente é vergonhoso. Eu tenho vergonha de atitudes como essa, porque isso apequena a nossa cidade, a fama ruim da nossa cidade cada vez aumenta. E a gente precisa resgatar essa credibilidade e mudar essa história. Muito obrigado. Terminada a fala do vereador João Bichara Neto, peço o vice-presidente que assuma a cadeira da presidência, enquanto eu uso a tribuna por 10 minutos. Senhores, boa noite. Quero novamente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Agradecer aos nobres vereadores, agradecer ao público presente, novamente, o Selber, Vitor Vovô, Marquinho, Paulo Neto, Elias. Professor, sempre um prazer, uma honra ter o senhor aqui conosco. Temos também o assessor, temos o Luan, temos César, nossa Polícia Legislativa, todo o corpo técnico que nos acompanha. Tem a filha do Carlinhos de Brice, sempre acompanhando a sessão. Parabéns, vereador, pela filha. Vai ser uma excelente vereadora no futuro. Quero parabenizar, o vereador João Bichara Neto pela sua fala, pela sua garra, sua determinação de cobrar o direito do povo. Assim como os funcionários da SVA, também, vereador, tem um outro grupo de funcionários que ficaram com seus vencimentos para trás que até hoje não receberam, que são os porteiros da MGE. Outra covardia. Não pagaram, não pagam a empresa e agora obrigam que eles entrem na justiça, pagam o advogado, porque certamente vai ficar de 10%, 15%, 20% para os advogados. E certamente essa porcentagem que vai para o advogado não sai da prefeitura, vai sair do vencimento do funcionário. Então tem acontecido muita coisa no município de Itapemirim que perdeu-se a sensibilidade de atender o povo. Hoje você pega um camarada, uma pessoa, um funcionário que está desempregado, que já está passando necessidade, bota para trabalhar dentro de uma escola, dentro de uma unidade do município, fica ali 2, 3, 4 meses sem receber o salário, sem poder fazer um outro tipo de serviço. Por quê? Se está ali cumprindo o posto no trabalho, não tem como fazer nenhum outro bico. Fica ali se endividando, o salário não chega, manda embora, tira a empresa e não paga os vencimentos e nem as rescisões. Algumas pessoas, senhores, estão com problemas mentais, estão precisando, a saúde mental dessas pessoas já estão chegando num estado tão crítico, estão procurando psicólogo para tratar, porque além da dívida que acumulou com o mercado, com outros fornecedores dessas pessoas, tem também aquela pressão psicológica da família, da população, que fica aí hostilizando essas pessoas. Não te avisei? Eu falei que ia dar um golpe em vocês. E elas ficam com vergonha, senhores, de sair na rua, porque virou alvo de chacota. Porque quando elas estavam na escola trabalhando, que os pagamentos não chegavam, e passava um e passava outro, falava, vocês não vão receber o salário de vocês. E elas ali insistindo, trabalhando, acreditando que ia receber os salários, e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não receberam os seus salários. Aí tiveram seus contratos encerrados, não pagou nem o salário e nem a sua rescisão de contrato.
E agora, quando faz a reunião com a prefeitura, com alguém da prefeitura, fala assim, procura um advogado para entrar com ação contra vocês. Junta aí 10, 15, 20 e procura um escritório de advocacia para defender os direitos de vocês. Certamente que 10, 20, 30% vai ficar para trás. Então, o vereador João Bichara falou muito bem da empresa SVA, mas nós temos também a MGE. Quero aqui pedir aos nobres vereadores, nos ajude. Ajude o vereador João Bichara Neto, ajude o vereador Paulinho, para que juntos possamos resgatar essa credibilidade do município e possamos resgatar o direito do povo que trabalhou e não recebeu. Então, não vamos arregar, vereador João. Conte comigo, estou junto com você. Não vamos esmorecer, não vamos sossegar enquanto os direitos desse funcionário não forem pagos pelos dias trabalhados e pelas suas decisões. Quero fazer uma outra cobrança aqui, que é sobre as gratificações dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Estão há 3 meses trabalhando e até então não receberam as suas gratificações. Fiquei sabendo que foi protocolizado pelo secretário um documento solicitando as gratificações. Mas não existe protocolo de secretaria para a prefeitura não, senhores. É só fazer memorando e mandar pagar, porque é um direito deles. A fala de que foi feito um protocolo solicitando pagamento é para enrolar. Conversa fiada, Paulo Neto. É conversa fiada. É só determinar o pagamento, porque é direito, está em lei. Se outros recebem, por que esses entraram agora não estão recebendo os 3 meses de gratificações? Vai entrar para o 4º, 5º mês e não vai receber. Então, um apelo que eu faço ao secretário de Saúde que determine o pagamento das gratificações dos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde, porque é um direito deles, estão reivindicando os seus direitos. Visitando a comunidade de Fazenda Velha, senhores vereadores, peço também o apoio dos nobres vereadores. Até o ano de 2019, no início da pandemia, passava ali o transporte coletivo na Fazenda Velha. Tinha só as linhas, não sei se 2, 3 ou 4 linhas, mas a linha da Sudeste passava ali no bairro Fazenda Velha. Da pandemia para cá, deram uma desculpa, tiraram o transporte coletivo de Fazenda Velha e nunca mais voltou. Então, quem tem o seu carro, quem tem sua moto, consegue ir para o médico, fazer suas compras, ir até a cidade. Senhora, mas quem não tem um transporte próprio, estão padecendo por a falta do transporte coletivo. Se antes, quando a população era menor, existia o transporte coletivo, por que agora tiraram o transporte coletivo? Por que a Sudeste tirou as linhas de ônibus da Fazenda Velha? Então, solicito aqui a secretaria responsável, que faça um contato com a Sudeste, que retorne com as linhas de ônibus do transporte coletivo da Fazenda Velha. Se são 3, 4 ou 5 linhas, estude os melhores horários, mas a população não pode ficar sem o direito de se locomover. Então é direito do povo, direito de ir e vir. Então o município tem concessão com a Aviação Sudeste, cobra melhores transportes, cobra melhores equipamentos e cobra que as linhas que antes tinham voltem a funcionar. Muito pelo contrário, senhores, era para ter mais linhas, porque a população aumenta. E quando você não tem um transporte coletivo do interior para a cidade, sabe o que acontece com o comércio local da cidade? O comércio para. Todo mundo paga esse preço. Mas a empresa está se beneficiando. Porque se ela ganhou a concessão, se ela tem um transporte coletivo, se ela tem um contrato para prestar para o município de Itapemirim, então que execute. Mas se a secretaria responsável não cobrar, eles acomodam, ficam quietinhos deles, levando a vantagem, não coloca o transporte coletivo para atender alguns bairros do município. Quem faz a reivindicação aqui são os moradores da Fazenda Velha, que pedem ao Executivo Municipal que interceda junto à Sudeste para que o transporte coletivo volte a trafegar nesse bairro. Tem outros bairros que também ficaram sacrificados. O Calafate também não tem mais o transporte coletivo. Para sair, para vir no médico, marcar a consulta, pegar um medicamento, é um sacrifício. Às vezes tem que pagar Uber, às vezes tem que botar gasolina no carro de um morador, de um vizinho, mas o transporte coletivo é bem mais prático e barato para os moradores que não têm a sua condução própria. Então, deixo aqui o meu apelo ao Executivo Municipal que cobre da Sudeste, que é a empresa que tem a concessão no município de Itapemirim, que retorne com as linhas de transporte coletivo no município, especificamente nessa noite, o bairro da Fazenda Velha. Junto a esse bairro, também tem algumas reivindicações, que são as extensões de redes, que não tem ali no bairro Fazenda Velha, algumas residências, algumas propriedades estão sofrendo por falta de extensão de redes. O bairro tem crescido, novas residências estão sendo construídas e algumas extensões de redes ainda não foram
pagas. Até já foram protocolizadas, já foi feito o projeto da extensão de redes, mas ainda não foi pago pelo Executivo Municipal, e esse bairro carece por falta da extensão de rede e pavimentações em algumas ruas. A rodovia principal da Fazenda Velha, beleza, foi pavimentada ali, e na época de gestões anteriores. Mas as ruas, as ruelas que vão até as casas dos moradores ainda não foram pavimentadas. Então carece do Executivo Municipal, né, um planejamento para a pavimentação das ruas também ali da Fazenda Velha. Deixo aqui um abraço a todos os moradores da Fazenda Velha, Associação de Moradores, e continue cobrando da Câmara de Vereadores e do Executivo Municipal para que os seus direitos sejam exercidos, porque ter direito ao transporte coletivo, ter direito à extensão de redes elétricas e direito à rua pavimentada, não podemos negar, né, e não podemos esmorecer, porque hoje nós temos recursos para isso, só está faltando boa vontade por parte do Executivo Municipal. Uma boa noite a todos. Só ressaltando aqui, né, a fala do Paulo Neto ali, que está cobrando, eu não sei se é isso que está escrito ali, mas mais segurança na escola. O vereador Jean Bichard falou, né, da empresa SVA, porque quando tinha a empresa, os nossos alunos estavam ali, né, protegidos com a segurança durante a entrada e a saída da escola, né? E hoje nós estamos sem essa segurança dentro das escolas e dentro da unidade de saúde. Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Dando continuidade ao trabalho dessa casa, eu quero, antes de entrar no material da ordem do dia, informar para os vereadores que, como estávamos de recesso, nós não tivemos, no mês passado, a tribuna livre. Nós temos alguns processos, alguns protocolos solicitando a tribuna livre. Então, na próxima semana, nós vamos ter a tribuna livre do Paulo Neto, protocolizado para ele no mês passado e no 1º de julho, reforçado agora no dia 5 de agosto. Então, Senhor presidente, com a ordem, vereador. Rapidinho, presidente, só para a gente não perder o tino, se eu vou deixar para o final da sessão, a gente vai perder o time aqui. Um dos pedidos do advogado do Sindivigilantes, do Dr. Leonardo José Vulpe da Silva, nessa petição datada de 31 de julho de 2024, é que seja determinada a expedição de ofício à autoridade competente para que tome as devidas providências necessárias relacionadas ao crime de desobediência dos agentes públicos responsáveis pelo descumprimento da ordem judicial. Aí abriu aqui o parênteses, secretário de Finanças, prefeito municipal, já concretizado nos presentes autos. Crime de desobediência praticado pelo secretário de Finanças da Prefeitura de Itapemirim e pelo prefeito municipal. O que a gente espera é que o juiz tome medida enérgica para que esse processo tenha um fim e esses trabalhadores recebam suas verbas rescisórias. Ok, vereador João Bichard Neto, registrado. Só registrando o protocolo do Paulo Neto, protocolo 394, de 1º de julho de 2024, que o pedido da tribuna livre do Paulo Neto é para falar do Programa Social Bolsa Universitária. Paulo Neto terá direito à tribuna na próxima sessão para usar por 10 minutos para sua finalidade, para a qual ele protocolizou para falar da Bolsa Universitária. Encerrando esse expediente, passaremos então para o material da ordem do dia. Excelentíssimo senhor presidente, na ordem do dia temos um único projeto de lei ordinário, de número 11 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, protocolizado em 19 de abril de 2024, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Aquicultura e Pesca do município de Itapemirim, com pesca, e da outras providências. O presente projeto de lei foi dado publicidade na 13ª sessão ordinária, em 2 de maio de 2023, de maio de 2024, após foi encaminhado para parecer da Procuradoria-Geral e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que deliberaram sobre o processo. Durante a realização da 15ª sessão ordinária, em 15 de maio de 2024, o projeto de lei foi pautado para a primeira discussão e votação, momento em que foi dado publicidade aos pareceres. Todavia, houve o pedido de vista do vereador Júlio César Ferreira de Magalhães. Após o processo, retornou para a presidência e foi então pautado para essa sessão, para a primeira discussão e votação. Dessa forma, passa a palavra, presidente, para a deliberação. Projeto de lei ordinária 11/2024, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Aquicultura e Pesca do município de Itapemirim, está em primeira discussão.
Projeto de lei, primeira votação. Vereadores que aprovam o projeto, permaneçam sentados. Projeto de lei aprovado. Diz o presidente, projeto de lei aprovado, segue rito de praxe da casa, retorna posteriormente para a segunda discussão e votação. Passo a palavra para a deliberação final. Encerrado, então, todos os expedientes da pauta dessa noite. Quero agradecer os 9 vereadores, ao povo presente, agradecer a nossa Polícia Legislativa, sempre acompanhando as sessões e nos trabalhos da casa, toda a equipe técnica, o Dil, o Fabrício, demais que acompanham, sempre dando suporte à Câmara de Vereadores. É um prazer, uma honra trabalhar com todos vocês, agradecer a retaguarda, sempre dando suporte às sessões durante a noite, o Matheus, temos também, né, o Weber, sempre ajudando, alguns que eu esqueci o nome, que não passou despercebido. Agradecer ao professor Luciano mais uma vez pelo trabalho apresentado no município de Itapemirim e pelo carinho que sempre tem pela Câmara de Vereadores, e é recíproco, essa Câmara também tem um carinho grandioso também pelo professor Luciano. Muito obrigado por tudo. Não tendo mais nada a ser tratado nessa noite, em nome de Deus, encerramos a presente sessão. Uma boa noite a todos.